Ameera Al-Taweel é uma das mulheres mais bonitas do mundo árabe e não é só pela beleza. Ela tem um coração enorme e está sempre envolvida em causas importantes, como a defesa dos direitos das mulheres e trabalhos de caridade. Ameera foi princesa da Arábia Saudita e foi casada com o príncipe Al-Waleed bin Talal Al Saud, um dos homens mais ricos do mundo. Porém, eles acabaram se separando. Mas por que Ameera se divorciou de um dos maiores bilionários? Quem é o novo marido dela? Ela tem filhos? E como é o estilo de vida dela hoje? Continue acompanhando e descubra no final a grande reflexão de vida com essa história. A Arábia é famosa por sua riqueza e por ter uma cultura saudita super conservadora. O país segue uma forma bastante rigorosa do islamismo, chamada wahhabismo, onde as mulheres são instruídas a se vestir de forma modesta e a obedecer aos seus guardiões, seja pai, irmão, marido ou tio. Quando a gente pensa nas mulheres sauditas, muitas vezes imaginamos aquelas mulheres completamente cobertas de preto, silenciosas e reservadas. Mas nem todos são assim. Ameera Al-Taweel é um exemplo disso. Ela nunca usou hijab, adora roupas estilosas e elegantes, ama estar em público e sempre se posicionar de forma clara. Isso tudo porque ela cresceu em uma família bem progressista e aberta. Ameera nasceu em 1983, na capital saudita, Riad, e foi criada pela mãe divorciada e pelos avós. A história dela parece até um conto de fadas. Aos 18 anos, ela conheceu o príncipe Al-Waleed durante uma entrevista que ela conseguiu para o jornal da escola. O encontro, que deveria durar apenas 10 minutos, acabou se estendendo por 2 horas. Simplesmente rolou uma química, contou ela. Eles se apaixonaram e 9 meses depois, já eram casados. A história parece saída diretamente de um conto da Cinderela. Uma garota comum, de repente, vira membro da família real da Arábia Saudita e esposa de um dos homens mais ricos do mundo. A revista Forbes já estimou que a fortuna de Al-Waleed chega a mais de 18 bilhões de dólares. Ele é dono de 3 palácios, sendo o principal o Palácio do Reino, no centro de Riad. Segundo a revista Time, essa mansão gigantesca com fachada cor de areia tem impressionantes 317 cômodos. São 1.500 toneladas de mármore italiano, tapetes de seda orientais, torneiras de ouro e 250 TVs espalhadas por toda a casa. A propriedade ainda tem 4 cozinhas, cada uma especializada em um tipo de culinária, árabe, continental, asiática e uma só para sobremesas. Tudo comandado por chefes capazes de alimentar até 2.000 pessoas em apenas 1 hora. E para completar, ainda há 3 lagos nos jardins do palácio. Ameera nunca teve o sonho de ser princesa. Quando era criança, ela queria ser médica e ajudar as pessoas. Mas o destino se transformou em uma princesa de verdade, vivendo em um palácio particularmente particular. No entanto, apesar de parecer uma vida de conto de fadas, ela não se contentava em ficar parada. Eu não queria ser aquela garota que não faz nada, disse ela à revista Glamour. Eu queria fazer a diferença. E foi o que ela fez. Ameera se formou na University of New Haven e no King's College London, e se tornou uma forte defensora dos direitos das mulheres, lutando pelo direito de dirigir, herdar igualmente e manter a custódia dos filhos após os direitos. Em 2012, Ameera Al-Taweel entrou para a lista das 100 mulheres mais poderosas do mundo. Ela dava entrevistas com frequência para a mídia internacional, e seus discursos, muitas vezes, eram bastante ousados. Em uma ocasião, ela declarou: "Se queremos estabilidade na região, precisamos construir instituições da sociedade civil para que as pessoas possam canalizar suas demandas através delas." No Ocidente, essas falas conquistaram o público, mas na Arábia Saudita, nem todos ficaram felizes com a coragem de Ameera. O príncipe Khalid chegou a avisar seu irmão, o príncipe Al-Waleed, para controlar as aparições de sua esposa na mídia, caso contrário, eles seriam punidos sem aviso prévio. Esse foi um dos motivos que fez o relacionamento de Ameera com Al-Waleed se desgastar. Outra questão que atrapalhou a relação foi a grande diferença de idade entre eles. Quando se conheceram, Ameera tinha apenas 18 anos, ainda uma adolescente, enquanto seu marido já tinha 46. Ele era mais velho do que o pai dela e já havia se casado e se divorciado 3 vezes. Além disso, seus 2 filhos, o príncipe Khaled e a princesa Reine, eram mais velhos do que Ameera, sua jovem 4ª esposa. Com tanta diferença de idade, era difícil para eles entenderem completamente. Por isso, após cerca de 6 anos de casamento, eles se divorciaram em 2014.
O príncipe Al-Valeed declarou em uma entrevista: "Me separei oficialmente da princesa Ameera Al-Taveel, mas continuo a ter muito respeito por ela." Ameera, por sua vez, disse que o desenho foi amigável. Como eles não tiveram filhos, a separação foi relativamente simples. Após o vídeo, Ameera continua com sua luta pelos direitos das mulheres. Ela se envolveu em causas para garantir que as mulheres sauditas tenham direito à herança igualitária e à custódia dos filhos após os subsídios. Embora não seja mais uma princesa, Ameera continua a ser uma filantropa e ativista humanitária. 5 anos depois da separação, Ameera se casou com o bilionário dos Emirados Árabes Unidos Khalifa bin Buti Al Muairi. O casamento aconteceu em 2018, em uma cerimônia privada em Paris, quando ela tinha 35 anos e ele, 39. A celebração contornou com a presença de várias figuras importantes, incluindo Oprah Winfrey. O novo marido de Ameera é um empresário de sucesso e bilionário. Khalifa bin Buti Al Muairi é o presidente do grupo KBBO, uma empresa que atua nas áreas de investimentos, câmbio e varejo. De acordo com a Forbes, a fortuna de Khalifa é estimada em cerca de 1,5 bilhão de dólares. Ele também é o maior acionista da NMC Healthcare, uma das principais empresas de saúde dos Emirados Árabes Unidos. Quase um ano após o casamento, o casal anunciou o nascimento do primeiro filho, a quem deram o nome de Zayed. Atualmente, Zayed vive há 3 anos em uma residência nos arredores de Paris, a cerca de 50 quilômetros da cidade. Apesar de não ser mais princesa, Ameera continua ativa em seu trabalho humanitário e ocupa o cargo de vice-diretora na Fundação Al-Valeed bin Talal, uma organização filantrópica que já investiu milhões de dólares em causas sociais. Ameera se tornou um símbolo de mudança para as mulheres sauditas. Em uma de suas falas em Nova York, ela destacou que uma nova geração de mulheres da Arábia Saudita quer mais do que apenas o direito de dirigir. Eles querem contribuir plenamente para o desenvolvimento do seu país. Reflexão: a história de Ameera Al-Taveel nos mostra o poder da transformação e da coragem para quebrar barreiras. Nascida em um ambiente conservador, ela poderia ter se conformado com uma vida de luxo e silêncio, mas escolheu fazer a diferença. Ameera não apenas desafiou as expectativas de lutar pelos direitos das mulheres em uma sociedade que restringe suas liberdades, mas também usou sua posição para amplificar vozes que muitas vezes são ignoradas. Sua trajetória, desde uma jovem princesa até uma influente ativista e filantropa, nos inspira a acreditar que, independentemente de nossas situações, podemos ser agentes de mudança. Ela nos ensina que a verdadeira riqueza não é apenas aquela que acumulamos, mas não tem impacto que causamos no mundo ao nosso redor. Ameera representa a coragem de seguir um propósito maior e de lutar por um futuro melhor, especialmente para as mulheres de sua cultura. Que essa história nos lembre da importância de encontrar nossa própria voz, de nos posicionarmos com coragem e buscarmos transformar a realidade ao nosso redor, mesmo diante dos desafios. A trajetória de Ameera Al-Taveel nos leva a refletir sobre o papel de cada indivíduo pode ser crucial na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Ela poderia ter aceitado o papel que muitos esperavam dela, o de uma figura decorativa no mundo da realidade, mas escolheu trilhar um caminho diferente. Guiada pela vontade de fazer a diferença, mesmo sabendo que isso poderia trazer consequências em sua vida pessoal. Seu exemplo nos faz pensar que mesmo quando enfrentamos situações difíceis ou somos subestimados, sempre há espaço para agir de acordo com nossos valores e crenças. Ameera, com inteligência sua e determinação, não apenas atacou o conservadorismo de sua cultura, mas também desenvolveu uma nova geração de mulheres para reivindicar seus direitos e buscar seu espaço na sociedade. Essa história também nos lembra que a verdadeira força é seguir nossos princípios, independentemente do mundo ao nosso redor esperar de nós. Ameera nos ensina que podemos transformar adversidades em oportunidades, usando nossa posição e nossa voz para abrir caminhos, não apenas para nós mesmos, mas para os outros que nos seguem. Em um mundo que muitas vezes nos impõe limitações, seja por cultura, gênero ou situações, Ameera Al-Taveel é um exemplo vivo de que é possível transcender essas barreiras. Que carregamos essa inspiração em nossas vidas, lembrando que em cada escolha calorosa que fazemos, estamos contribuindo para um futuro onde a igualdade e a justiça possam prevalecer. O que você acha de Ameera Al-Taveel? Não deixe de compartilhar suas opiniões comigo. Muito obrigada por assistir. Se você gostou deste vídeo, curta, comente e inscreva-se no canal.